Olá pessoal, aqui quem fala é a Janaína e hoje eu vou ensinar vocês a criarem uma aplicação utilizando a linguagem C#, né, o Visual Studio e o banco de dados SQL Server. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo projeto. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em File ou Arquivo, New ou Novo, Project, Projeto. Ele vai mostrar para mim um assistente. Observem bem que aqui no meu menu lateral eu tenho várias opções. Eu tenho a linguagem C#, C++, F#. Então, escolham sempre a linguagem C#, né, no caso das nossas aulas, e o Windows, que ele vai mostrar para mim as opções que eu tenho para trabalhar com o Windows Form, que é aquele tipo de aplicação que é visual, tá? Então, eu escolho aqui o Windows Form Application, vou colocar o nome da minha aplicação. Eu vou colocar, sei lá, produtos. Vou escolher o lugar que eu vou salvar. Aqui, vídeo aula. E clico em OK. Se você quiser salvar em outro diretório, você clica aqui em Browse. Escolhe a pasta que você quer salvar. E clica lá em OK. Ele vai criar um novo projeto para a gente. Vamos aguardar um minutinho. Eu estou usando aqui o Visual Studio, acho que é o... Aqui em Help, acho que é o 2014. 2013, tá? Depois que eu criei aqui a minha aplicação, nós temos aqui no Solution Explorer todas as classes que compõem, né, essa minha aplicação. Eu tenho aqui o primeiro formulário, que é esse aqui. Tem uma classe program.cs que diz qual o formulário que ele vai executar por primeiro, né, aqui em Application Run. Tá? O objetivo dessa aula é criar um cadastro, né, uma aplicação com acesso a banco de dados que permita incluir, excluir alguns registros sem que seja necessário escrever uma linha de código, tá? Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que pensar em uma aplicação a banco de dados é como que vai ser essa minha estrutura, né? Geralmente, quando a gente trabalha com banco, nós trabalhamos com 3 camadas, né? Uma camada que faz a parte de acesso de dados, uma camada que permite que a gente trabalhe com os atributos e uma outra camada que são os nossos formulários de visualização, né? Na nossa aplicação aqui, nós vamos trabalhar com dataset. Nós não vamos trabalhar com a camada de manipulação de dados por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar uma conexão. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, ou Ferramentas, né? Conectar ao banco de dados, ou Connect to Database. Como eu estou usando o Server, o meu data source ele já está aqui, padrão Microsoft SQL Server. Se o de vocês não estiver, vai aparecer uma telinha assim, ó. Aí você escolhe aqui o SQL Server, clique em OK. Ele vai pedir o nome do servidor. No meu caso aqui, o servidor é o nome da minha máquina, né? Eu clico na seta aqui ao lado. Vou escolher aqui Dell SQL Server. Se você estiver utilizando um servidor remoto, ele vai aparecer aqui também, daí você escolhe, tá bom? Eu vou deixar com SQL Server Authentication, porque eu já tenho um usuário e uma senha. Se você não tiver, você deixa o Windows Authentication e coloca a senha lá. Ele já vai listar para vocês os bancos de dados, né, que existem. Para quem não criou o banco, não sabe como criar um banco de dados, nós temos uma videoaula, né, ensinando a criar um banco de dados sem que seja necessário utilizar a linguagem SQL também, tá? Ou você pode criar utilizando a linguagem da forma que você preferir. Vamos testar? Está pronta a minha conexão. Cliquei em OK. Pronto, a minha aplicação já está conectada ao banco de dados. Vamos aguardar. Qual que é o segundo passo que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho que criar uma classe que permita a manipulação desses dados, né? Que faça a interface entre o meu formulário e o banco de dados. Para isso, eu clico na minha solução, Solution Explorer. Clico aqui, ó, em Produtos, com o botão direito.
adiciono... Calma aí, pessoal, muita calma nessa hora. Botão direito, ADD, ou adicionar, né? Novo item. Eu escolho aqui data, né? Que eu vou adicionar um conjunto de manipulação de dados. Escolho o dataset. Vou colocar um nome aqui. Eu vou deixar dataset underline produtos. A extensão do arquivinho que ele vai gerar é XSD. E clico em ADD. Ele rapidamente me direciona, né, para essa classe dos datasets. Aí ele está falando aqui para eu adicionar as minhas tabelas. Como que eu faço isso? Venho em Server Explorer. Ele vai... Opa, eu já tenho aqui. Ele vai mostrar as minhas conexões. Eu abro a minha conexão. Eu vou ter essa opção com vários itens que eu posso pular. Vou selecionar Tables. Vou clicar na última tabela, segurar o Shift, selecionar todas as tabelas, porque eu vou trabalhar com todas aqui. Ele vai perguntar que eu vou falar da Connection String, que é case sensitive, clico em Sim. Ele gerou aqui, ó. Ele já gerou até o relacionamento, porque eu já tenho o relacionamento lá no meu banco de dados, ó. Então, ele colocou o relacionamento entre produto e categoria. Colocou também aqui as chaves primárias. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu tenho, né, no meu dataset. Primeiro de tudo, nosso dataset ele é dividido em duas partes. Essa parte de cima é o que eu chamo de data table e a parte de baixo é o que eu chamo de table adapter. O data table ele tem no caso, né, os métodos, os atributos para a gente conseguir passar valor lá para o nosso banco de dados. O table adapter ele tem os métodos que permitem que eu manipule esses dados no banco de dados. Ele vem por padrão com alguns métodos pré-definidos, que é o delete, né, os que são mais usados, select, delete, update, insert, e ele tem esse daqui, ó, o fill, que ele é como se fosse um select de all. Eu posso visualizar esses dados, né, visualizar o que esse método executa. Quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra lá o select que está sendo utilizado, ó, select ID, todos os campos da minha tabela, né, da minha tabela de produtos, e eu posso visualizar esses dados, clicando com o botão direito, Preview Data. Na próxima tela, eu clico em Preview. Ele mostrou para mim o que eu tenho lá no meu banco de dados. Eu posso também manipular esse Select, alterando a minha query, tá? Poderia fazer isso clicando em Configure. A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Agora o objetivo dessa aula é só ver como que funciona. Vou clicar em Cancel. Aí a minha aplicação já está conectada com o banco de dados. O que eu faço agora? Eu vou lá no meu Form 1 e vou utilizar aqui, ó, a minha barra Data Source. Ela aqui, ó, em Tools. Cadê Tools? Opa. Ou envio Data Source. Alguma coisa. Se ela não estiver aparecendo aí para você. Geralmente ela está em Tools, tá? Data Source. Aqui, ó. Eu tenho o Data Source. Ele vai mostrar para mim todas as tabelas que eu tenho lá no meu dataset, né? Aí eu tenho a tabela de categoria e a tabela de produto. Esse primeiro cadastro que a gente vai fazer é o de categoria, porque eu preciso necessariamente cadastrar uma categoria e um produto. Quando eu clico aqui, ó, na seta da minha tabela de categoria e expando, ela mostra para mim os campos que eu tenho lá, tá? Então, como que funciona? Simplesmente eu posso arrastar esses campos e jogar no meu formulário, tá? Se eu clicar aqui diretamente na minha tabela e clicar no Combo Box, ele vai mostrar para mim Data Grid View e Details. O que o Data Grid View faz? Ele gera uma grid, né? Uma grid aqui no meu formulário. Então, ó, eu escolhi aqui Data Grid, que eu quero que ele gere a grid, e clico no ícone do banco de dados e arrasto no meu formulário. Ele já gerou para mim automaticamente uma grid com os meus campos, tá? Todo o meu select vai aparecer aqui. Se eu startar esse formulário, ele vai mostrar para mim quais as categorias que eu tenho cadastrado lá. Vamos aguardar um minutinho.
Olha lá, ele já listou para mim, tá? E ele colocou também para mim um Bind Navigator, que é essa barrinha aqui de manipulação, que permite adicionar, excluir, salvar os registros, assim como navegar entre eles, tá? Agora, para colocar os campos, deixa eu só parar aqui, vou lá em Data Source, clico aqui no menu, na minha opção, perdão, clico em Details e arrasto. Aí ele coloca os campos assim para mim, tá? Caso eu não queira que o ID, por exemplo, seja um text box, eu quero que ele seja um outro componente. Eu posso expandir aqui a minha tabela, clicar no ID e aqui do lado ele tem as opções de componentes que eu tenho, tá? Posso colocar aqui, vou colocar um numeric. Aí eu arrasto aqui e já vem vinculado com o banco de dados com o tipo de componente que eu quero. Vamos rodar a nossa aplicação para ver se funciona. Eu rodo aqui no botão Start ou pressionando a tecla F5. Olha lá, ele já mostrou para mim. Se eu quiser adicionar um novo, eu clico aqui no maisinho. Ele coloca o registro como -1, porque ele está com numeração automática e ainda não salvou no banco, né? Vou colocar uma outra descrição aqui, desnatados, e vou salvar. Olha lá. Como ele está vinculado aqui no componente que a gente chama Binding Source, né, tudo que eu atualizo aqui, tanto na minha grid quanto nos meus campos aqui, nos meus text box, a alteração aparece. Ó. Por exemplo, se eu mudar aqui para 0 lactose, né? Para eu editar, eu dou 2 cliques, né? E colocar o lactose aqui com L maiúsculo, ó. Lactose, clicar em salvar, ele já alterou o registro. Quando eu clico nele, ele já aparece aqui no text box. E eles estão todos vinculados. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Um abraço.